Glória a Deus. Felizes estamos em estar em nosso segundo Gilgal, né? Semana passada já iniciamos esse novo ciclo. E nós estamos muito felizes com o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O Senhor, Ele me entrega algumas mensagens. Quando eu vou ministrar, tem algumas mensagens na minha pasta no computador, que são dois tipos de mensagem, as já ministradas e as em construção. E eu particularmente não tenho muito hábito de escrever. Eu tenho uma dificuldade no meu pulso. E aí eu tenho muita dificuldade de escrever, dói muito. E aí, para facilitar tudo, eu prefiro digitar. Dói do mesmo jeito, mas é mais rápido. E essa semana, desde muitas coisas que aconteceram na minha vida no ano de 2023, quando eu sempre subo aqui, eu digo que eu estou em tratamento. Quantos estão em tratamento aí? Levante a mão. Em tratamento, sendo lapidada pelo Senhor e em um processo, por que não, em um processo de cura também. 2023 foi muitos desafios, muitas coisas aconteceram. Eu já ministrei aqui o dia em que a casa balança, a minha casa balançou. O Senhor mexeu com a minha estrutura. E todas as vezes durante o meu processo, o Senhor, Ele me visitava. E eu lembro que eu abria o Word e eu começava a digitar aquilo que o Senhor estava colocando em meu coração. E todas as vezes assim, que eu tenho a oportunidade de ministrar, desde esse tempo que aconteceu tudo, eu abro, novamente aquela mensagem a qual o Senhor me direcionava a escrever. E eu era tomada por emoção. E eu automaticamente fechava essa mensagem. E eu dizia para o Senhor, ainda não é o tempo, Pai. Eu não estou preparada para ministrar sobre isso. Essa semana, novamente, o pastor falou, que eu ministraria no Gilgal. Abri novamente a minha pasta de mensagens em construção. E lá estava a devida mensagem. E eu, como das outras vezes, ignorei totalmente. Abri o Word do zero. Procurei as outras em construção. Lutei, relutei. Depois abri em branco. Fiz outra coisa. E eu comecei a escrever ali. E aí quando eu parei, eu imaginei, o Senhor me tocou profundamente. E eu percebi que aquilo que eu estava escrevendo estava partindo apenas de mim. E eu abri a mensagem que estava em construção, a minha mensagem. E ontem eu fui tomada, por ela e eu fui profundamente ministrada. Eu te confesso que eu ainda tremo na base com relação a isso. Porque eu oro e penso, Senhor, eu escrevi isso partiu de mim. E aí foi um momento de dor que o Senhor, Ele falou comigo. Uma palavra, uma canção que diz que o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor. Quantos já foram levados ao deserto e foram alcançados pela extensão do amor de Deus? Levante a sua mão aí. Glória a Deus. Os alcançados pela extensão desse amor. E ali eu comecei a receber essa mensagem, ler novamente, tomada por emoção. E isso chegou, eu estava acabada em casa, derretida, toda chorando, sensível. O que aconteceu, meu Deus? Fui ministrada novamente. Eu abri, relutei, fechei, abri, fechei, abri de novo. E eu falei, Senhor, é agora. Então, quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo
10, versículo de 38 ao 42. Glória a Deus. Essa palavra do Senhor tem como tema Marta e Maria. Diga, Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muita coisa. Entretanto, pouca é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando a gente lê essa palavra, a gente logo fica extasiado, e o nosso coração se enche de alegria, e a nossa boca sempre tende a puxar para Maria da vida, né? E a gente fala muito sobre Maria, mas eu quero te falar hoje, não especificamente somente sobre, essa aqui é o início, né, que eu utilizei como base, que o Senhor falou em meu coração, mas sobre Marta. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa palavra foi que uma mulher hospedou Jesus em sua casa. E essa mulher, a palavra do Senhor diz que não foi primeiramente Maria. A palavra do Senhor diz que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E aí depois conta que ela tinha uma irmã Maria. Eu quero que você fixe com relação a essa parte que é muito importante. Eu não sei quando você recebe uma visita, mas eu particularmente quando vem alguém na minha casa, já aconteceu de alguém na sua casa, às vezes sem avisar, né? Acontece, talvez a sua casa não esteja da forma que você gostaria, mas supõe que a Elaine, ela diz: Suelen, eu vou aí hoje na tua casa. E aí começa um processo, eu automaticamente começo a limpar de um jeito diferente, com muito mais zelo. E aí você automaticamente fica esperando aquela pessoa. Eu amo fazer isso, gostar seja de arrumar melhor, deixar tudo certinho. Às vezes ainda passa um cheirinho. E isso é a pessoa que ela é hospitaleira, é o anfitrião. E uma mulher chamada Marta, ela foi a anfitriã da hospedagem de Jesus naquele momento. Agora imagina uma pessoa comum vai visitar a tua casa. Mas aqui eu estou falando sobre Jesus. A visita seria a visita ilustre simplesmente do mestre. E aqui uma das coisas que lá no final, quando ele diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Na verdade, quando eu olho essa frase, se fosse nos dias de hoje, eu acho que Jesus ele diria: Marta, Marta, você está muito ansiosa. E quantos de nós nunca foram tomados por uma ansiedade? E aqui eu quero te falar que hoje até o pastor Júnior perguntou de mim: Suelen, qual é o tema? Eu falei: pastor, eu não sei ainda o tema. E aí eu até olhei assim, porque várias vezes em meu rascunho eu coloquei quando a ansiedade me alcançou.
Eu já coloquei os fortes também quebram. Você não vai dar conta e estar tudo bem. E eu coloquei também desacelerar é preciso. Quantos estão comigo aí? E a Marta de nossos dias. Eu estava lendo na internet, eu vi. Por isso que a capa de um livro, ela já chama muito a atenção. E ela vai dizer muito sobre você comprar o livro ou não. E eu estava vendo um livro na internet que ele tinha como tema: Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Gente, quando eu olhei esse tema, eu falei, meu Deus, eu quero esse livro. Como ter o coração de Maria em tempos de Marta. E eu olhei a sinopse daquele livro, dizia assim: um convite para toda pessoa que sente que não é piedosa o suficiente, talvez não esteja amando o suficiente, não esteja fazendo o suficiente. Como Maria, você deseja sentar aos pés do Senhor, mas as demandas diárias de um mundo ocupado simplesmente não o deixam em paz. Como Marta, você também ama Jesus e realmente quer servi-lo, mas luta com cansaço, ressentimento e sentimentos de inadequação. Gente, quando eu olhei isso, eu estremeci, porque, Senhor, quanta realidade numa sinopse de um livro. Realmente, hoje nós vivemos um mundo agitado e que às vezes no nosso coração a gente olha e vislumbra Maria, eu quero a melhor parte. Mas muitas vezes a gente está ali, inquietos, agoniados, com muita correria do dia a dia. E Marta, ela hospedou Jesus. E como eu falei para vocês, quando a gente hospeda alguém, a gente quer hospedar da melhor forma. E hoje em dia existe algo que... Por isso que eu digo às vezes para você que tá tudo bem você não dar conta. Que hoje em dia se fala muito sobre teoria da motivação. Ela vem para te dar o gás, para te dar o ânimo. Às vezes nós somos cometidos por você pode, você consegue, você vai dar conta, mais um pouco, te desafia, reage homem, reage mulher, você é forte, você vai dar conta, não chore, não pare, ande. E às vezes nós somos tomados por esse ande, acelera, vai, corre, acorda. Você pode, você consegue. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos e entender que existe um mal do século chamado ansiedade. E que muitas vezes a aceleração, ou às vezes não parar para refletir em que fase você se encontra na vida, o que talvez Deus queira falar com você, às vezes nos permite com que a gente fique ansioso. E a ansiedade é a preocupação. O que é a preocupação? É pré, né? Se preocupa. O dia nem amanheceu, ele está preocupado com o dia de amanhã. Aí quando chega amanhã, ele está preocupado com um outro dia. E assim a gente vai ficando cada vez mais pessoas ansiosas. A pastora Débora falou aqui domingo sobre isso. Foi poderoso. E talvez hoje também no Gilgal o Senhor queira falar com você de uma forma especial. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, não foi eu que criei, isso aqui foi dados que eu coletei. Diz que aponta que o Brasil ele é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Queridos, chutem aí a porcentagem. 9,3% da população. Talvez a maioria de nós estejamos aqui. 9,3% é muita coisa, não é? E aí ele dizia assim que também é um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 4 pessoas no país, que uma em 4 pessoas no país sofrerá algum transtorno mental ao longo da vida. E outro levantamento aponta que 37% das pessoas estão com estresse severo
E 59% se encontra em estado máximo de depressão. E como é que é o ansioso? É um alerta e é um acorde e é uma coisa que a gente não pode tapar o sol com a peneira. O cristão tem ansiedade? Está vulnerável a ter ansiedade? Está vulnerável e está propício um dia a ter uma depressão? Talvez sim. E a gente não pode simplesmente negar essa realidade. Porque, belisca seu irmão aí. Do eu. Ele é humano, né? Ele é carne, ele é osso. E a pessoa ansiosa, como eu falei. Uma vez eu estava em casa, era uma tarde. Tentar correr o máximo que eu puder. Uma discípula me ligou, aos prantos, chorando, estava no trabalho. E até pedi para ela para me contar isso aqui, pedi permissão, mesmo não falando o nome, né? Pedi permissão para me contar. E aí ela estava muito chorosa, chorando. E automaticamente ali ela falou que ela estava muito pressionada no trabalho, eram novos desafios, coisas novas. E uma das coisas que ela falou e me tocou, ela diz assim: eu preciso dar conta. E aí automaticamente o Senhor, o Espírito Santo me tomou ali. E eu falei para ela: deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo bem você não dar conta. Tá tudo bem você hoje chegar com seu chefe, você dizer: eu não estou conseguindo. Eu preciso de alguém a mais, eu preciso de um esforço. Você abriu o seu coração para a sua liderança. E quando eu disse aquilo para ela, a gente orou junto. E graças a Deus acalmou. E às vezes tudo que as pessoas precisam ouvir é isso. Tudo bem, Cláudia, você não dá conta. Você é filha de Deus. Deus está com você. E Ele diz que Ele jamais vai te abandonar. E hoje eu quero me despedir de vulnerabilidades hoje aqui para você essa noite. E uma delas é sobre o dia em que a ansiedade me alcançou. Queridos, eu não estou falando sobre uma ansiedade que você se preocupa, normal, porque isso faz parte da nossa vida. Mas quando a ansiedade ela vira, seja uma doença ou ela vira algo grave, e que você precisa olhar e pensar e acender um alerta aí dentro de você e dizer assim: eu preciso de ajuda, eu preciso me cuidar, eu preciso desacelerar, eu preciso parar e entender minhas emoções, eu preciso colocar para fora. E isso foi um dos processos. Brad Brown, ele no TED, aqueles vídeos que passam assim no YouTube, ele disse que, deixando claro que as pessoas que têm coragem, na verdade, são aquelas que não têm medo de demonstrarem vulnerabilidade. E aí eu te pergunto, você prefere um líder perfeito ou um líder confiável? Você prefere um líder perfeito ou um líder confiável? Você prefere um pastor perfeito ou um pastor confiável? Então a primeira coisa que eu quero te falar hoje é que ser perfeito é uma condição que nos seduz, mas ela é irreal. Nós não somos perfeitos. E sabe alguém a qual você pode confiar? É aquela pessoa que ela se torna vulnerável às vezes na sua frente. É aquela pessoa que ela fica ali totalmente ali, não totalmente 100%, mas ela também mostra a você sobre vulnerabilidade, que ela também é ser humano. Então eu gosto sempre, às vezes em discipulado, não mostrar grandeza, mas às vezes uma simples palavra que você fala: eu já passei por isso. Eu era assim, assim, assim. Não tem problema você ser vulnerável. E
Desde pequeno nós somos condicionados a acreditar que nós devemos deixar de lado nosso emocional, que é prejudicial. E o emocional faz com que tu seja frágil. Às vezes para os filhos é dito, homem não chora. Às vezes você olha e diz assim, não, tu não pode ser totalmente emocional. E às vezes a gente nem percebe que você está tapando ali a oportunidade. Talvez de um filho seu ser vulnerável, se tornar vulnerável. É como diz a palavra do Senhor, quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. E às vezes num momento crucial da vulnerabilidade do seu filho, e que você precisa estar ali com ele, mostrando para ele que é normal chorar, é normal sentir emoções, mas muitas vezes nós somos brecados porque você diz assim, não pode. E às vezes são enxergados como pessoas frágeis. E eu sempre andei em segurança em Deus, em todas as áreas da minha vida, nas escolhas mais importantes da minha vida. Eu digo escolhas mais importantes, aceitar Jesus, a pessoa com a qual que eu ia me casar. Sempre fui muito pé no chão desde aquele momento em que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E todas as minhas convicções sempre foram muito fortes, princípios, bem alicerçados, tudo certo, tudo caminhando na perfeita, seja ministerial. As pessoas que me conhecem há muito tempo sabem sobre isso, sobre conduta, sobre você andar no caminho certo, correto. E quando eu engravidei, eu fui provada referente a essa segurança, porque eu lembro que quando eu ia me consultar, uma das coisas que logo me falaram, a sua gravidez ela é de alto risco. E quando me falaram aquilo, alto risco, já começou a mexer comigo. Porque eu dizia assim, como assim alto risco? Eu acabei de dizer para você, né, que a minha vida eu sempre andei em segurança. E a cada consulta eu lembro que eu entrava na consulta, eu saía e era um medo, eu era tomada pelo medo. Queridos, eu nunca senti um medo tão grande como nesse processo que eu vivi no ano de 2023. 2023 foi o ano em que eu mais senti medo. E eu lembro que eu ia para cada consulta, o médico olhava e falava assim, sempre coisas ruins, negativas. E eu lembro para onde eu ia, eu entrava na Samel, eu entrava dentro do banheiro, eu lembro que eu chorava para Deus e eu falava, Senhor, tudo o que eu quero e tudo que eu queria era apenas ter uma gravidez normal e em paz. E eu lembro que eu ia para aquele banheiro, eu chorava para Deus, chorava. E eu às vezes até dizia que eu não merecia. A palavra do Senhor diz em Mateus 5:3-12, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, ou seja, bem-aventurados que colocam para fora, né? Porque eles serão consolados. E várias das vezes dentro de um banheiro eu era consolada por Deus. Mas existe um perigo aí, o medo. Porque às vezes o medo e a ansiedade faz com que a gente acredite que Deus é tão poderoso, pastora Rosilda, que Ele vai impedir que qualquer coisa de ruim aconteça com você. Evelyn. Não, Deus é poderoso e nada de ruim vai acontecer. Mas em tudo há um propósito, até em meio à dor. Há um propósito do Senhor. E eu vivi um medo antes da gravidez, durante a gravidez, no parto, no pós-parto, em todo o meu processo. Apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5:7, disse aos cristãos que estavam enfrentando sofrimento para lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Deus estava cuidando deles. Salmo 91 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, salvando de nossos inimigos, abrigando-nos debaixo de suas asas e nos ajudando a não temer, já que Ele está conosco quando clamamos por Ele. Hebreus 7:25 diz assim, que Deus é capaz de salvar aqueles que se achegam a Ele. Isaías 40:11, aprendemos que Deus cuida de nós como um pastor amoroso. E Salmo 23:4 diz que mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Deus está conosco.
E meu processo, o Senhor me quebrou. Eu digo assim que eu fui quebrada assim pelo Senhor. E eu não sou a mesma depois de tudo que eu vivi. Eu já tinha uma gravidez que eu já tinha perdido antes, meu 2º ano de casamento. Então eu tinha medo. Quando eu engravidei novamente, eu precisava que estava tudo certo. Mas eram muitos diagnósticos, né, na pré. Então eu tive... Cada vez era um diagnóstico. Você você tem probabilidade de ter eclâmpsia durante o seu parto. Você tem a pré-eclâmpsia já. O seu bebê está em RCU, que é a restrição de crescimento. Ele não está crescendo conforme a idade gestacional, que era para crescer. Você tem colestase intrahepática, que era justamente uma coceira, queridos, que dava no meu corpo todo. Meu esposo está aqui, ele é testemunha. E eu lembro que era dores, coceiras, medo, não conseguia. Muitas pessoas perguntam, né, que talvez em alguns momentos não me viram com semblantes alegres ou festejando em algum momento, porque eu passei por um processo, aqueles que sabem, que foi doloroso. Então eu considero que eu não consegui curtir a minha gravidez da forma que era para curtir. Então quando as pessoas me perguntam, sentiu o jogo, tal, gente, isso era de menos para mim. Porque eu lembro de acordar altas horas da noite, de madrugada, meu esposo acordava, eu estava sentada numa beira da cama ou sentada no chão, me coçando toda, porque era isso que a colestase causava. E eu me coçava tanto que eu tirava o couro da minha pele, assim. E ele levantava, acabou um gel todinho, na estudo, para quem não conhece, na estudo é gel. Tá com dor de cabeça, amor, é gel, né? O Cris, todo mundo odeia o Cris, é o quê? Ele fala? Xarope. O Nailson é gel. Gel, e eu lembro que eu acordar e ele, bora passar gel. E ele passava gel em todo o meu corpo, na minha perna. E eu lembro que não adiantava, eu chorava muito. E ele pegava um balde, colocava gelo, tacava meu pé lá, porque era muita parte do meu pé que coçava também. E ele ficava lá, às vezes, dormindo, cochilando, e lá. Meu esposo foi muito parceiro comigo mesmo. E foi assim a minha gravidez mesmo, todo esse tempo. Principalmente do 4º mês para o 6º. E nas 26 semanas, né, que foi o meu 6º mês, eu fui para uma ultrassom com Doppler, normal da minha gestação. E lá foi constatado, o médico disse que não estava tudo anormal, e que eu precisava ser internada imediatamente. E era no dia da conferência que Jeová Jirê, eu ia ministrar. E eu lembro que até mandei uma mensagem para o pastor Júnior e para a pastora Cris. Eu digo, eu vou lá na maternidade, e se tudo der certo à noite, eu acreditava que à noite eu estaria aqui ministrando na conferência Jeová Jirê. Queridos, naquela noite eu nem voltei mais para casa. Fiquei internada lá, a médica me falou da minha situação, que era bem grave. O meu bebê, ele poderia vir a óbito dentro da minha barriga, que eles iam tentar amadurecer o coração, o pulmão, né, dela, com corticoide. Seria necessário uma internação para vigilância. E tudo estava querendo aumentar, e do nada eu começo a ter uma pressão alta, que eu nunca tive na vida, pressão. Então já eram indícios da pré-eclâmpsia acontecendo. Outro dia, eu acordei de manhã, né? Minha filha estava no UTI, então eu ia visitá-la juntamente com o Nailson 10 horas. E eu lembro que eu fui tomada por algo ali, o Senhor me preparando, e eu perguntei do Nailson, amor, qual é o número que tem lá na UTI? Qual é o número que está lá? E o Nailson, amor, o meu e o teu. Quando eu calo a minha boca, me ligam da UTI e pedem para que eu compareça lá com o Nailson. Automaticamente eu fui tomada por desespero, medo, e eu sabia já, alguma coisa aconteceu. Porque eu falei, amor, em todo esse tempo sempre era com você, ligavam para você, nunca ligaram para mim. E aí pediram para que nós dois comparecêssemos. E eu subi com muito medo mesmo. E quando eu cheguei lá, pediram para eu esperar em frente a uma sala que estava escrito acolhimento familiar. Eu já trabalhei no hospital, eu conheço. Quando eu olhei aquela frase, eu falei, eu já entrei chorando. Eu fui acolhida por uma equipe lá.
E a minha bebê, ela tinha tido já outra parada cardiorrespiratória e ela não tinha resistido. Sendo que na minha cesárea, né, no procedimento, ela também teve várias paradas. Eles conseguiram reanimar ela e ela conseguiu ficar na UTI. Então a previsão na ultrassom era 600 gramas. E a Nicole nasceu de 420 gramas. Ou seja, ela viveu 5 dias respirando por aparelhos, e hoje eu nem sei como isso seria possível e provável. E meu laudo constava dela, né? E há várias causas dela, né, para isso, a prematuridade extrema, mas para mim estava lá que eu tinha, de fato, a hipertensão arterial e a colestase, que foi que contribuiu. E logo depois daquele processo, todos sabem de tudo, mas resumindo um pouco, eu tentei, sempre fui assim forte, eu digo, eu sou forte, eu vou passar por isso, tá tudo bem. E aí, resultado disso, 2 meses eu estava trabalhando numa empresa, num trabalho novo. E aí, no 5º mês, quando eu estava naquela empresa, eu começava a chorar do nada. Eu entrava dentro do banheiro, eu chorava. Eu ia na rota, eu chorava. E ali eu fui tomada por muitos momentos assim que eu estava na rota, eu lembro que eu chorava, eu tinha que engolir o choro, porque logo eu chegava na empresa, eu estava em processo seletivo, eu estava em processo seletivo lá, eu trabalhava com isso no RH, então eu entrevistava várias pessoas, e eu lembro que teve uma vez que eu entrevistei um rapaz, e ele falou assim, eu perdi a minha mãe na pandemia, eu perdi a minha filha, eu perdi a minha esposa, minha mãe e a minha mãe e a minha esposa por Covid. E minha esposa estava grávida de 9 meses e ela morreu, né, de Covid. O bebê morreu também. Logo em seguida minha mãe morreu e meu pai morreu. Gente, quando ele falou aquilo, eu engoli ali e automaticamente depois eu corri para o banheiro e eu comecei um processo de choro descompensado. Chorei. E aí ali eu descobri que eu precisava passar por um processo, que era o processo que eu ainda não tinha vivenciado, que era de fato meu luto. E eu automaticamente fui para o RH e eu pedi minha conta ali, sem risco nenhum, fui mesmo, pedi. Tentaram me levar um pouco, me deixar em casa descansando. Eu falei, eu não quero, eu quero ir para minha casa. Eu preciso viver um processo que está entalado aqui dentro de mim. Eu preciso ficar na minha casa, eu quero chorar quando eu quiser chorar, eu quero ter os meus momentos ali. E eu lembro que eu ainda, mesmo assim, ainda comprei o aviso prévio ali, nas últimas. E eu lembro que 7 dias antes de terminar o meu aviso prévio, eu estava na rota indo para o trabalho, e eu comecei a chorar ali descontroladamente, e eu fui tomada por muita aceleração no coração, e eu fiquei nervosa. Eu saí ali no Santos Dumont, pedi para me sair, ninguém entendeu nada, eu saí. E aí naquele momento eu dei entrada num pronto-socorro com ansiedade. Naquele momento eu ficava chorando no hospital e eu falava, Senhor, como assim? O que eu vou falar pro médico? A vergonha? Falei, como assim? Eu vou falar simplesmente que eu tô com ansiedade? Tem pessoas aqui acamadas, tem pessoas doentes. E o que eu tô fazendo aqui? Meu esposo chegou, ficou comigo. Eu entrei naquele consultório. E o médico disse que eu precisava, automaticamente ele me deu um atestado de 7 dias, que era o tempo que eu precisava cumprir o aviso. E ali começou um processo em minha vida de tratamento de Deus. Eu fui para minha casa, e aí uma das coisas que eu falei para você do tema, os fortes, eu entendi, o Senhor falou muito comigo, que os fortes também quebram. Naquele momento eu fui submetida a um tratamento de Deus e eu coloquei para fora tudo. Eu chorava para Deus quando era preciso. Eu entrava no meu quarto, eu tinha conversas com Deus. Eu comecei a escrever. Eu comecei a fazer cartas também de gratidão, declarações que nunca foram ditas. Às vezes vivi experiências maravilhosas dentro do meu quarto com o Senhor.
Hoje eu ainda tenho vontade de chorar, queridos, mas é muito diferente. Por isso que hoje eu estou contando isso para você. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Queria te falar que tá tudo bem se às vezes você não der conta. Você não precisa dar conta de tudo. Quero te dizer aqui também que nem sempre você precisa ser forte. Os fortes também quebram. E eu quero te falar também que às vezes é preciso desacelerar. E hoje eu estou uma mulher sendo curada, tratada pelo Senhor. Eu quero te dizer que a depressão quis me alcançar, mas ela não me alcançou. Porque em todo tempo o Senhor esteve comigo. Em momentos de desespero dentro do meu quarto, eu sentia Deus. Quando as águas queriam me submergir, eu lembro que era como o Senhor, eu sentia. Eu sempre compartilhei com a pastora Cris. Às vezes eu sinto o Senhor me puxando de volta. As águas não vão te submergir. Eu estou contigo. E um dia eu ouvi uma frase da Fabiola Mello, dizia: gerar um testemunho dói. E nos meus piores momentos o Senhor, Ele esteve comigo. E eu lembro de um dia a gente ia evangelizar no Movement. E eu desci da rota muito chorando. E naquele dia a gente tinha uma evangelização para fazer. Eu chorei muito. Eu lembro de eu estar me maquiando no espelho e eu chorava. E o Nailton chegou comigo e falou: amor, eu falei: amor, eu não sei se eu vou conseguir hoje, o que eu vou transmitir para as pessoas, o que eu vou evangelizar. E eu lembro que eu me maquiava, eu chorava, eu maquiava de novo, eu chorava. E ali mesmo assim eu fui. E quando eu cheguei naquele Felipe Dal, do nada, eu encontrei uma moça e ela falou que havia 3 dias que ela tinha perdido, se eu não me engano, era a mãe dela, que ela não estava entendendo nada, ela não estava aceitando aquilo. E naquele momento eu entendi o propósito de Deus e eu evangelizei para aquela moça em meio à dor. E eu falei para Deus assim: talvez era somente essa menina, essa jovem a qual o Senhor queria me direcionar essa noite. E assim o Senhor foi me tratando. Graças a Deus que eu tenho amigos, pessoas maravilhosas, pastores maravilhosos, que sempre estiveram conosco, amigos, irmãos em Cristo. E graças a Deus que eu tenho uma família, a família de Cristo. E quero te dizer que pessoas elas ferem, sim, mas pessoas curadas, elas transmitem cura. Quero que essa noite você fique de pé. Eu não sei se você já foi ferida por alguma situação. Quando a gente está ferido, a gente tende a ferir. Mas escolha hoje ser curada, porque os curados, eles curam. E Deus, Ele está conosco em todo momento. E sempre ore, confie, entregue para o Senhor, busque ajuda. Não ignore os sinais. E sempre que você precisar, chore mesmo para Deus, porque quem chora será consolado. Eu não sei qual é o luto talvez que você precisa viver, mas está bem na hora de viver esse luto. Porque às vezes tem coisas que a gente não pode negar, a gente precisa passar. Eu lembro que eu não conseguia nem ir no cemitério.
E eu precisei ir, porque era o meu processo. Não era o processo de outra pessoa, era o meu processo. Eu precisava estar ali. Eu precisava visitar aquele lugar. E eu vivi tudo isso. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Não 100%, mas em tratamento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e onde você está aí, que você seja a cada dia mais usado por Deus, e que Deus ele possa de alguma forma ter te tocado hoje, falado ao teu coração. Deus ele faz as coisas no tempo dele. E o Senhor já tinha me incomodado para me colocar para fora isso, porque era necessário. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu consegui colocar e transmitir. Aleluia. Glória a Deus. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o